Voltamos a apresentar Janela do Céu. Voltando aqui agora para a segunda parte do Janela do Céu com a Emanuele, e ela estava contando aqui como que foi esse início de caminhada com Cristo, os processos que a gente passa, às vezes a gente acha que são problemas, né? Mas são ferramentas que o Senhor usa para nos aproximar dele. E aí ela vai continuar contando aqui um pouquinho pra gente de tudo isso que aconteceu na vida dela e como que o Senhor fez para resolver, como o Senhor fez para mostrar, né, que ele realmente é aquilo que a gente precisa. Então vai lá, Manu, continua contando a história aí, porque a gente já tá curioso. Amém. Então, aquele ano que eu passei por uma experiência difícil, eu via que, assim, eu não tinha, às vezes, parece o apoio dos meus pais. Eu me sentia mal porque parecia que eu não sentia o amor deles, sabe? E muito menos o amor de Cristo, né? Porque quando você se afasta de Deus, você perde tudo. E foi um ano difícil. Então, eu literalmente entrei num poço ali e eu queria me isolar de tudo e todos. Até que acabou as aulas e chegou nas férias de fim de ano, assim. E eu comecei a buscar nesse livro, Livre-se da Depressão, e ali, literalmente, o Senhor me despertou que eu deveria continuar buscando para me livrar daquilo, né? Porque a restauração não é um processo, assim, do dia para a noite, né? Até hoje a gente está no processo de restauração. Então, a partir dali, eu comecei a buscar. Sempre teve, nessa minha caminhada com Cristo, sempre teve altos e baixos, né? Chegou a um ponto que eu me desmotivava, tinha ponto que eu me motivava. Mas daí, a partir dali eu comecei a buscar Deus, eu comecei a ver os erros que eu cometia, que eu deveria parar com aquilo. O meu pai sempre me alertava de muitas coisas, às vezes ele me corrigia muito nesse sentido, assim, de que eu deveria prestar atenção, deveria buscar mais a Deus, porque aquela falha ali na busca com Cristo estava me fazendo desviar, né? E ele sempre falava para mim, né, a respeito das influências na escola, né? Cuidar com quem eu tinha amizade, com quem eu estava, porque aquilo iria me afastar de Cristo, e afastou mesmo, né? Mas o Senhor me restaurou de novo e me pegou. Eu acho que isso foi no final de 2018, a gente entrando para 2019. Dali começou as aulas de novo e eu quase caí de novo, mas daí entramos em pandemia. Que eu acho que eu agradeci muito a Deus quando nós entramos em pandemia, eu entendi porque aquilo o Senhor fez para restaurar minha vida e para que eu tivesse mais contato com a mesma. Eu sempre dava a bela desculpa de que eu não conseguia buscar por conta da escola. Então, quando entrou em pandemia, eu não precisava mais acordar cedo, então eu tinha muito tempo para buscar. E a partir dali eu comecei a buscar, daí começava a acessar os programas de rádio, que foi uma coisa que ajudou muito, né? Porque ali os irmãos sempre estão falando da mesa, da palavra, né? Colocando em dia os assuntos que estão sendo trazidos na semana, e isso eu ficava por dentro de tudo. Então, ali o Senhor começou a fazer a obra, e por meio disso eu comecei a ter interesse mais em buscar, né? Via os testemunhos, tudo, e aquilo sempre me deu um ânimo. Mas, né, terminamos em 2019, entramos em 2020 e daí meu pai foi ungido como presbítero e ali eu já estava assim, já desanimado de novo, sabe? Não estava sendo fácil, porque eu parece que via, mas daí eu começava a buscar Cristo, tinha as experiências, daqui a pouco parecia que aquelas experiências não vinham mais. E eu acho que o que nos motiva, mesmo sendo ruim, é as experiências que a gente passa com Cristo, né? Às vezes a gente não quer passar por aquilo, mas aquilo é importante. E quando eu tenho experiências, me dá mais vontade de buscar Deus. Então, aquilo parece que foi aos poucos diminuindo e aquilo me desanimava de novo. E daí a gente foi para o primeiro encontro dos presbitérios que teve. E eu, literalmente, eu já estava sem expectativa, né? Eu até orava a Deus, mas Senhor, o que há comigo que não parece que não vai para frente? E então a gente foi no encontro, né? A gente ficou na casa de uma irmã, assim, que nos recebeu, que nos, né, deu hospitalidade ali, maravilhosa. E a partir dali, a gente foi pro encontro dos presbíteros e o Senhor me restaurou de novo ali naquele encontro, sabe? O Senhor me deu mais um gás para continuar. Eu não me lembro tudo que foi falado, né? Mas as experiências que os irmãos contaram e tudo, aquilo me trouxe
mais gás para continuar buscando a Cristo e mais uma motivação de que eu não deveria desistir, né? E a partir dali eu até que eu não tive mais baixas, né? O Senhor sempre estabilizou ali e as experiências daí começaram de novo. Não era fácil, uma experiência que eu passo até hoje a respeito, assim, com uma priminha que eu tenho aqui em casa que não é fácil, sabe? Às vezes eu oro assim e penso como é que não consegue dentro de um ser produzir um amor ou alguma coisa pela uma pessoa, sabe? E às vezes as experiências que tu passa durante o dia com ela é para te mostrar se tu tá em Cristo ou não, sabe? Às vezes ela vem e bate contra você e você tem que saber como reagir perante aquilo. E às vezes você tá literalmente sem perceber e você acaba reagindo de forma que Cristo não queria, né? E são experiências assim que eu tenho passado até hoje, não tá sendo fácil. Eu tenho orado muito para Deus para produzir o amor e a paciência no meu coração com ela, né? Eu acho assim, né, que quando a gente tá convivendo na família, na escola, em todos os lados, né, o Senhor vai usar isso pra nos fortalecer, né? Mas como tu disse, às vezes isso acaba pela influência que aquilo gera em nós, né, a gente acaba se desviando, a gente acaba achando que pode usar como desculpa, né, como tu disse, eu tenho escola, isso vai me desviar, ou isso vai piorar a minha comunhão com Cristo, né, e na verdade, todas as coisas que a gente vive, né, que a gente passa, a gente tem que aprender a olhar e ver as mãos de Deus ali pra nos edificar, né, pra nos fazer crescer em vida, né. Tu também tava comentando aí sobre não se sentir apoiada pelos pais, né, não sentir amor naquele momento, e isso é realmente uma realidade, né, que também tá lá no livro Livre-se da Depressão, que quando a gente tá nesse estado longe de Deus, né, a gente é incapaz de sentir o amor, de se sentir amada por Cristo e pelas pessoas, né. E um ponto, assim, que eu acho que é muito importante, né, que a gente pode deixar aqui pra quem tá ouvindo, é que dentro do lar a gente também é ovelhas, né? Os filhos são ovelhas dos pais, né? E às vezes isso acaba passando despercebido, porque os pais já têm um outro compromisso, já tem um grupo familiar, e às vezes acaba esquecendo que aquele que tá ali também é sua ovelha, né? Eles também precisam de todo o apacentamento, de todo lavar os pés, de tudo aquilo, né? Assim como tu comentou agora que tu também já tem uma ovelha dentro de casa pra ter que cuidar, né? Já tem uma pessoa ali que tá precisando de amor também, né? Uma pessoa que também tá precisando de uma expressão de Cristo. E a gente precisa ter esse cuidado, né? Nem digo cuidado, né? Mas a gente tem que ser natural a gente expressar Cristo para aqueles que estão próximos também, que isso muitas vezes é a nossa dificuldade, né? Quem tá lá fora, quem tá lá dentro da igreja, às vezes a gente tem uma facilidade para amar, para cuidar, para conversar, e aí aquele que tá dentro de casa a gente não quer, né? A gente quer cobrar, a gente quer outro tipo de coisa, mas a gente não quer expressar o amor. E como tu disse, né? Quando a gente busca o Senhor, naturalmente, eu nem percebo e aquilo flui de mim, né? O Senhor consegue algo de mim pra ser expresso, né? Uma bondade e um amor que só vem dele, né? A gente não é capaz de que isso aconteça dentro de nós, né? E já queria aproveitar para deixar aqui os materiais que te auxiliaram desde o processo ali que tu voltou do encontro com gás, ou desde que o Senhor te tocou, né? Como que é essa relação com os materiais para eles te edificar, para te levar para a direção certa? Amém. Depois que eu voltei pro encontro, eu li aquele livro Cura Interior Aprofundado, se eu não me engano. Não sei se foi antes ou depois, mas eu li aquele livro e o Senhor me trouxe, acho que foi antes até do encontro, que daí depois eu tive aquela experiência com Cristo no encontro e me fez voltar, né? Ali ele também abriu muito a minha mente de que eu precisava de uma restauração e eu precisava, assim, dar liberdade para Cristo poder me usar, me restaurar, né? Que Deus, ele não faz nada fora das nossas decisões, né? Independente dele ter nos comprado, ele é cavaleiro, que nem diz, né? Ele não vai sem nós aceitar. Então, a partir dali, eu comecei a sofrer ali com os problemas de não conseguir dormir à noite, ter medo do escuro. E até um tempo eu não percebia isso, né? Era horrível dormir de noite, mas eu nunca parei para pensar que eu deveria colocar essa causa diante de Deus. E daí a gente tem na editora o CD Livre-se do Medo, né? Que foi um CD que eu acho que eu ouvi umas 3 vezes, aquele CD.
E ele traz assim, esse medo desde o princípio, né? E por meio da busca daquele material e orar, não faz muito tempo que essa libertação ocorreu. Já deve fazer, acho que metade do ano passado, acho, não sei. Mas até há pouco tempo eu sofria com esse problema de não conseguir dormir, e daí eu comecei a criar aquele hábito de orar à noite, entregar meu sono para Deus, porque eu comecei a ver que por eu não estar fazendo isso, às vezes Satanás tinha legalidade sobre a minha mente de me perturbar de noite, né? Então eu comecei a orar e colocar essas causas para o Senhor, orava que eu queria ser liberta nessa área, e Ele me libertou, e eu senti muito isso de Cristo, né? Teve uma noite que eu fui dormir assim, nem percebi que eu estava no escuro, né? E daí eu orei ali para Cristo e eu agradeci, porque Ele tinha me livrado por aquilo, né? Depois eu também passei por um sério problema, assim, acho que era, não sei se era, sou uma pessoa um pouco ansiosa, então eu tinha bastante ansiedade do amanhã, do que poderia ocorrer, às vezes. Me convidava para fazer uma coisa, eu ficava ansiosa para fazer, e eu roía minhas unhas, eu tinha o costume de depositar essa ansiedade nas unhas, e também a minha mãe, ela pegava os materiais e ouvia comigo, porque às vezes, pela minha vontade, eu nem ouvia, né? Então a gente começou a ouvir também aquele CD Livre-se da Ansiedade. Não foi fácil no início, era uma batalha, porque daí eu voltava da escola, dava sono, não era fácil de ouvir, né? Então acho que aquele CD eu devo ter ouvido uma ou duas vezes, até que chegou a um ponto que eu comecei a clamar por Cristo. Eu usava também as orações do aplicativo. Não me recordo qual oração, mas eu usei uma daquelas para orar nessa causa também. E orei até que um dia o Senhor também me livrou, né? Hoje eu não deposito mais essa ansiedade das minhas unhas, que nem diz, eu não roo mais. E eu vi que essa ansiedade dentro de mim também diminuiu, sabe? Claro que a gente, pela nossa natureza, a gente é ansioso, mas isso diminuiu bastante, sabe? O Senhor me restaurou muito. São pontos assim que, se tu parar para olhar, são pequenos, mas que nos traz muita fé, sabe? Isso nos motiva e nos faz continuar e de que ter esperança de que Deus ainda vai trabalhar nas outras áreas. São pontos que a gente pode achar pequeno, mas que muda totalmente a nossa vida, né? O fato de ser ansioso, né? Meu Deus, como é bom se sentir em paz, né? Como é bom sentir, assim, um alívio. Tem coisa amanhã, tudo bem, amanhã não tem problema, né? Ser tranquilo com Cristo, né? E eu acredito, assim, certamente que só Deus pode dar essa paz de verdade, né? Que as coisas de fora não vão te deixar com ansiedade, não vão te deixar sem dormir à noite, vai retirar essas perturbações, né? Porque tem coisas no mundo que até podem nos deixar mais calmos, né? Mas não é definitivo, né? Agora, com o Senhor, com certeza, é só tu te alimentar e Ele vai cumprir a palavra dele, né? Ele vai nos guardar, vai nos proteger. E todos esses materiais que a gente falou aqui agora, você pode encontrar lá na Editora Vento Sul, né? Ou também no aplicativo do Pão de Judá. A Manu falou aí das orações, né? Então lá tem várias orações para medo, depressão, casamento, ansiedade, tudo que tu precisar, tu vai encontrar, porque o Senhor sempre tá nos suprindo, né? O Senhor sempre tá trazendo alguma coisa pra gente, pra nos tirar das nossas dificuldades, né? Manu, eu quero agradecer muito o teu testemunho aqui com a gente, o tempinho que tu deixou pra contar pra gente, e eu peço também pra te deixar um final aí, né? Falar aquilo que tu acha que é importante pra quem tá escutando aqui o teu testemunho também. Amém. No final das contas, eu tô aqui, né? Mais motivada, literalmente, por Cristo. Tô buscando mais e eu creio que o Senhor tem uma obra para fazer ainda. E uma coisa que eu digo assim para os irmãos é: não desanimem, porque literalmente a gente tem que focar em Cristo. Hoje, o que a gente olha para o natural, a gente desanima muito, a gente sabe como está o mundo hoje, a sociedade, eu acho que entrou em uma grande depressão por tudo isso. E a gente sabe que a única forma de se livrar disso é por meio de Cristo. E hoje, nós aqui, como Igreja do Senhor Jesus, a gente tem um manancial muito grande que nos oferece muito apoio, né? Até da parte mais simples até a maior. Então, eu acho que até todo esses seminários que tivemos, essa escola de evangelista que tivemos também, fala para nós levar esse material a todos, e acho que nós devemos fazer esse gerar e também buscar para nos alimentar, para poder também evangelizar, né?
E eu creio que assim nós devemos sempre olhar para Cristo e para a palavra de Deus, não para as pessoas, porque pode chegar um ponto que essa pessoa vai desistir e você estava no foco nela e de repente desiste junto. Então sempre focar em Cristo. Manu, muito obrigada por dar o teu tempo aqui, né, para contar pra gente a tua história. Eu que agradeço, Deus abençoe a todos os irmãos. E você que tá ouvindo, né, sabe agora que Cristo transforma toda a nossa vida, o Senhor nos liberta, né? Mas quem tá do nosso lado às vezes não sabe disso, então a gente precisa contar, né, essas boas novas, a gente precisa contar o nosso testemunho, e esse é o objetivo aqui do Janela do Céu, né? Trazer um testemunho para nos edificar e para nos incentivar de não nos afastar do Senhor, né? Independente do que estiver acontecendo, focar em Cristo, que Ele vai trazer a saída, né? Vai abrir as janelas do céu para a gente conseguir vencer as provas com o Senhor. Agradeço a todos que ficaram até aqui com a gente, né, para ouvir todo o testemunho, e a gente volta num próximo programa. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.